apesar de pressões contrárias do mercado, que preferiam um economista liberal ou até o deputado paulista Alexandre Padilha, do PT, o novo chefe da Fazenda será Fernando Haddad. Sua indicação teria sido, na opinião de vocês, uma derrota do capital financeiro e um sinal de que o terceiro governo Lula terá uma orientação diferente de sua primeira administração, então comandada até 2006 pela dupla Antônio Palocci e Henrique Meirelles? Haverá uma mudança de rumo na terceira administração Lula comparada com a sua primeira administração? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Gente, muito boa noite. Bom, acho que não dá para começar aqui nessa conversa sem comentar a nossa derrota. Estamos tristes, eu estou devastada, sinceramente. Eu achei que o Hexa vinha, de verdade, torci, chorei. Mas é isso, vida que segue. De certa forma, é bom que os jogadores não tenham que ir para Brasília levantar a taça com Bolsonaro, dos males o menor, né? Então vamos lá. Haddad na Fazenda realmente é uma notícia boa, desde o meu ponto de vista, porque o que nós tivemos, nós conversamos aqui no outubro, em outro programa, a respeito de como deveria ser a nomeação desse ministério, justamente, e o que nós ventilamos é que este deveria ser um ministério que tivesse total articulação junto com Lula, que fosse ligado ao Lula, né? E isso acontece com o Haddad. É uma figura de muita credibilidade junto com o presidente eleito e que tem um perfil, embora ele seja, aí já está mais do que batida, essa alcunha que colocaram no Haddad, né? O mais tucano dos petistas e tudo. Então, embora ele tenha... Perdão, essa alcunha foi colocada pelo presidente Lula no encontro do PT na Casa de Portugal, não foi colocada por terceiras pessoas. É isso. É isso. Então, embora ele tenha essa característica, enfim, seja considerado aí o mais tucano dos petistas, ele vai ter um comprometimento seguramente com a parte social, que é o que se espera deste governo. É um governo que não pode ter a amarra do mercado para comprometimento com metas, com responsabilidade fiscal, com PEC do teto, etc. E sim se comprometer com o programa de Lula, que é um programa comprometido com o social. E aí, junto com o Haddad, espera-se que o perfil... porque o Ministério da Fazenda, que hoje é um super ministério, vai ser dividido novamente em 3, e aí teremos a Fazenda, o Planejamento e Gestão e a Indústria e Comércio. Então, esperamos que os outros 2 ministros tenham um perfil semelhante e que esta gestão econômica seja completamente articulada e completamente dentro da proposta do presidente eleito, comprometida com o social e não com a Faria Lima, que já se posiciona aí criticamente a Haddad por ele ter esse perfil justamente mais pró o social e não tão comprometido com aí os números e esses dados que a Faria Lima tanto gosta. Com a palavra, Aline Klein. Boa noite a todos, boa noite, Breno, Vanessa, Milton, é uma honra estar aqui. Breno, eu queria começar falando que essa semana, além da derrota do Brasil, que é muito triste, mas eu queria prestar homenagem a um camarada socialista que faleceu no início da semana, que particularmente foi meu dirigente durante toda a juventude, que é o Paulo Agueno, o conhecido como Catatal. Ele foi velado nessa terça-feira nos sindicatos metroviários e era um militante do PSOL e é um desses, talvez para a nossa audiência que está nos ouvindo nunca ouviu falar, mas é um desses invisíveis, desses socialistas imprescindíveis que dedica a vida toda ao socialismo. Então, queria só prestar minha homenagem, falar que também estou triste, ao contrário da Vanessa, não estou usando a camiseta da seleção, porque estou com a camiseta de uma nação mais importante, que é o vôlei de Osasco, que, diferente do Brasil, perde menos, o vôlei feminino, principalmente, vem vindo bem. Eu acho, sobre os ministros, é o seguinte,
Para mim, a questão do Haddad está relacionada com o que foi, inclusive, os resultados da campanha. Se vocês lembrarem, na Avenida Paulista, no dia da vitória, o Lula disse com todas as letras que ele considerava que a vitória, ou seja, a virada dos votos, ou a garantia dos bastiões de votos em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, a virada de votos no Sudeste, tinha sido muito pela articulação política do Haddad, obviamente reafirmando a escolha do Geraldo Alckmin como vice, dizendo que isso é parte do balanço do Haddad, mas também dizendo do período de campanha e da campanha para o governo, que, na minha opinião, eu teria um balanço mais crítico da campanha de governo do Haddad do que o próprio Lula fez publicamente. Para ministro, eu acho que já se esperava. O Haddad é um quadro, sim, é o mais tucano dos petistas, mas é um quadro, essencialmente, um quadro. Então, ele teve esse peso na articulação política para a eleição do Lula, e acho que agora pode cumprir. Eu acho que o Lula atrelar a escolha do Haddad para a Fazenda com reafirmar quais que são as prioridades, ou seja, entender em que patamar o governo Bolsonaro deixa o nosso país, do ponto de vista das instituições, dos orçamentos, etc., e resolver dois problemas principais, que foi o que o Lula, inclusive, disse hoje. Então, manter o Bolsa Família 600, mais os R$150 para crianças até 6 anos de idade, e entender o buraco que se abriu no Minha Casa e Minha Vida, que, pelo jeito, são as prioridades agora. E faz um aceno, digamos, para o mercado, ou para os liberais, de que, pelo menos num primeiro momento, a escolha de quadros petistas ou que foram determinantes durante a campanha vai ser a prioridade. Eu acho que da escolha de ministérios, a gente vai acabar falando, me preocupa muito mais o nome, por exemplo, do Múcio, do que qualquer outra coisa, né? Milton Temer com a palavra. Boa noite, Aline, boa noite, Vanessa, boa noite, meu camarada Breno. A pergunta se colocada antes do governo tomar posse e apresentar o seu programa é uma pergunta que estabelece uma diferença entre o que eu acho que vai ocorrer e a minha vontade daquilo que deve ocorrer. A minha vontade é que realmente se concretizasse algo que fizesse com que Lula terminasse esse mandato com a certeza de que teria conseguido consolidar reformas estruturais fundamentais. Eu não me satisfaço com a ideia de que uma luta fundamental do governo se marque por algo que tinha sentido há 20 anos atrás e que, lamentavelmente, continua a ser a pauta principal, que é o auxílio emergencial para a população miserável do país. Quer dizer, existe uma população miserável no país, num percentual bárbaro, ou seja, mais de 30% está em insegurança familiar, depois de nós termos vivido uma experiência do PT no poder durante mais de uma década. Isso é algo que tem que ser analisado, autocriticado, e isso eu vi muito bem expressado ontem numa entrevista que Breno fez com Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, que eu olho muito mais assim como um sacerdote da teologia da libertação, com aquilo que tem de progressista, do que propriamente como um revolucionário socialista, mostrou claramente a sequência de equívocos que tem a ver com o quadro que nós estamos enfrentando hoje. Eu, particularmente, não sou um entusiasta de Haddad. Não é porque quando o Lula diz que ele é o mais tucano dos petistas, isso não é pouca coisa. Não é só ele, não. Já vi Jacques Wagner dizendo que o grande erro do PT foi não fazer uma aliança com o PSDB, não se fundir com o PSDB em página amarela da Veja. O que me preocupa é que o Haddad, professor na Universidade Pública de São Paulo, na USP, abre mão, se licencia, para ir trabalhar no SPER, que é uma empresa privada formadora de quadros do grande capital, dirigida pelo Marcos Coimbra. Então isso me preocupa. Me preocupa porque o Haddad de hoje não é o Haddad de 20 anos atrás. A evolução do Haddad tem muito a ver com involução do ponto de vista ideológico. Ele é algo que... Eu não acho que o dito mercado, o famigerado mercado, manipulado mercado, o criminoso mercado,
tem algum problema maior com o Haddad. Eu acho que tem mais problema que fosse com o Beluso, para vocês terem ideia, que nunca foi sequer do PT, mas que tem uma concepção desenvolvimentista, tem uma concepção antineoliberal bastante mais consistente nos debates em que eu vi ele participar, inclusive dentro do saudoso PT. Eu espero que prevaleça um Lula que queira se confrontar. Embora, como a Aline lembra bem, quem coloca Zé Múcio no Ministério da Defesa não está muito preocupado, não está muito voltado a um confronto, até porque o contexto de confronto é muito menos favorável do que o era em 2002, quando sim deveria ter se dado e havia condições concretas para se dar, com possibilidades reais de avançar. Então, eu acho que o Lula pode até querer, mas a conjuntura e a forma como ele conduziu a campanha e como está construindo o governo, tendo, enfim, Raul, como é o Rui Costa na Casa Civil, enfim, o avanço que eu vi aí foi a indicação do novo chanceler. Esse é o avanço. Os demais, eu fico na expectativa, torcendo para que haja uma linha diferente, mas com muito pouca esperança de que ela possa se concretizar no sentido de transformações estruturais profundas.